30 anos de história. A história do Brasil e do mundo. A morte de Tancredo Neves. Ovelha Dolly. A imagem da Guerra da Iugoslávia. No aniversário do Jornal Nacional, o olhar para o futuro. O futuro na educação. Que modelo de escola é o ideal para as crianças brasileiras? O futuro na justiça, o direito do cidadão respeitado, o consumidor satisfeito. Ninguém aqui é burro nem idiota. Somos pobres, mas não somos burros. 1º de setembro. 30 anos. E o Jornal Nacional está só começando. Boa noite. Era uma segunda-feira, 1º de setembro de 1969, quando o primeiro Jornal Nacional foi ao ar. Hoje, 30 anos depois, nós decidimos que não devemos apenas olhar para trás. Como qualquer jovem de 30 anos, queremos respostas. Como serão as próximas 3 décadas? E vamos começar pelo mais importante, a educação. Começa o dia na Escola do Futuro. A fazendinha minúscula é do tamanho de um quintal e fica no meio da cidade de São Paulo. Isso, olha que lindo. E tava com filhote. Muito antes de aprender química e biologia, as crianças entendem a transformação da semente nas verduras que vão para a salada do dia. A reprodução animal, o desenvolvimento dos patinhos nascidos aqui na escola. Tá saudável, porque o nariz dele não tá escorrendo, o olho tá sem remeleca. Lição de matemática, medir e pesar os carneirinhos. O branquinho pesa 53, o pintadinho pesa 50. Processar a lã, transformar o leite em queijo, descobrir a origem das coisas. No interior do estado vai começar uma aula do futuro. Os óculos deixam mais real o que aparece nesta tela. No mundo virtual, eles despencam de 200 metros. É só uma aula de física. Também pode ser um passeio por uma galeria de arte ou por dentro de uma célula. Não dá para imaginar isso tudo na sala de aula. E que sala de aula! Aqui, quando o aluno chega na classe e abre a carteira, está abrindo um computador. Nesse computador ele pode fazer pesquisa na internet, escrever texto, e tudo que o professor escreve no quadro negro, que é um quadro eletrônico, aparece ao mesmo tempo aqui na tela do computador. O fato de você não ter que ficar copiando da lousa, poder só prestar atenção pelo computador é bem melhor, ajuda muito. 2 escolas tão diferentes. Qual é a do futuro? Não vai ter uma escola do futuro, vai ter escolas do futuro. O professor Frederick Lito deve saber. Ele dirige um departamento da Universidade de São Paulo criado para orientar as escolas no caminho do futuro. Coisas simples, um quadro do tamanho da parede para caber a explicação de um mundo complexo. Computador em cada sala de aula. Em vez de matemática, português, geografia, tudo junto num grande projeto. Como fazer macarrão. Tinha um navegador que chamava Marco Polo. Que foi da Itália à China e voltou com a novidade. O macarrão da China ele é feito de farinha de feijão e o macarrão da Itália é feito de farinha de trigo. Estes alunos da 3ª série montaram uma fábrica, fizeram pesquisa, estudaram o valor nutritivo dos ingredientes. A gente coloca a farinha, depois a gente coloca o ovo. A aula é tudo misturado, aprende brincando. Qual é a participação do entusiasmo no aprendizado aqui? Eu acho que 150%. Eles nem sabem, mas já fazem parte do ensino do século XXI. Tempo em que, para acompanhar a velocidade das descobertas científicas, o livro tem que ser parceiro do computador. Acaba o conhecimento pronto passado para o aluno. Ele tem que aprender a identificar problemas, pesquisar soluções, selecionar a imensa quantidade de informações disponíveis. Para isso, passa o dia inteiro na escola. O cérebro tem 100 bilhões de neurônios, é um campo fértil para registrar conhecimento e usar esse conhecimento. E uma boa escola permite que o aluno use esses neurônios. As ferramentas podem ser a tecnologia, a natureza, uma vaquinha.
O que toda escola do futuro tem que ter é o mesmo que as melhores escolas do passado e do presente: um bom professor. E vem muito mais por aí. Nos próximos dias, o Jornal Nacional vai mostrar novidades que há 30 anos ninguém podia imaginar. O que já foi apenas delírio vai ser resultado do progresso da humanidade. Os cientistas acreditam que já na maternidade, cada bebê vai fazer um teste e ganhar um cartão como esse aqui, com o código genético dele impresso. Um cartão que ele vai usar para o resto da vida. Dentro de 20 ou 30 anos, todas as pessoas vão passar a ser identificadas pelos genes que têm. O Brasil já tem nas mãos o futuro da energia elétrica. Formas espaciais, as máquinas mais avançadas, tudo o que há de mais moderno em experimentos científicos. A agricultura do futuro. É possível corrigir as distorções do solo e passar a produzir mais. A safra pode aumentar de 2 para 8 toneladas por hectare. O que parecia impossível 30 anos atrás, hoje é realidade. A ciência já fabrica pele humana, ossos, cartilagem. E se lhe disserem que também é possível criar um fígado, um coração, uma orelha, um dedo? O Jornal Nacional faz 30 anos, mas essa idade não se mede apenas no tempo que passa. Ela é medida em memórias que ficaram nos corações dos telespectadores. O Jornal Nacional cresceu ao longo de 3 décadas de lutas, sofrimentos e alegrias dos brasileiros. Ele amadureceu junto com o povo. Um homem encurralado. Um arranha-céu em chamas no centro de São Paulo. O que mais marcou foi naquele incêndio do edifício Joelma. Como se estivesse lá no momento. Impossível escapar pela escada. Não havia escada externa, nem água suficiente para os bombeiros. 188 mortos, 300 feridos. O Nordeste também sofreu com a tragédia paulista de 74. A desgraça nordestina da seca, silenciosa, comoveu um lugar onde há florestas e rios e bichos. As crianças passando fome, procurando cactos e ratos para comer. Aquilo me chamou muita atenção, me marcou a minha vida. A agonia do sertanejo foi sentida na região sudeste, que recebia os maiores investimentos do país. Aquela seca do Nordeste, aquele povo comendo palmas, sem comida, aquelas crianças. Cresci assistindo o Jornal Nacional. 30 anos de um telejornal que uniu, através da imagem e som, um país de dimensão continental. O que os brasileiros viram e não esquecem, às vezes está muito perto deles. O que eu mais gostei foi a denúncia das crianças mutiladas aqui no Abaetetuba, né? Ou fora dos limites da nação. A queda do Muro de Berlim. Eu até guardei a fita para mostrar ao meu filho a importância que foi a queda do Muro de Berlim. Próximo do sentimento latino. Algo que muito me marcou foi a cobertura da Guerra das Malvinas, quando mexeu realmente com o sangue latino. Ou está muito, muito distante. Viagem à Lua, né? Foi o que mais me marcou. Isso não é do seu tempo, mas é do meu. Em setembro de 69, quando o primeiro Jornal Nacional entrou no ar, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. A nossa moeda, o Cruzeiro Novo, e a gasolina especial era azul. No noticiário do primeiro dia, o aumento do preço dos combustíveis, o anúncio da junta militar que iria governar o Brasil, a consagração da tabelinha Tostão e Pelé, que no ano seguinte nos daria o tricampeonato. O sonho de Juscelino completava 8 anos. Brasília já era a capital do país. As imagens do Brasil foram chegando aos pontos mais longínquos via satélite. Para nós, o Jornal Nacional é um fator de integração nacional. 30 anos atrás, já se imaginava que um dia o estado de Goiás poderia ser dividido ao meio. O que ninguém sabia é que bem aqui neste cerrado, que já foi coberto por palmeiras de muitas espécies, nasceria uma cidade. Palmas, a capital do estado do Tocantins. Há 10 anos foi aberta a primeira rua da mais jovem capital. O avanço, o atraso, misérias, guerras. A imagem da guerra da Iugoslávia. Eu vi muitas pessoas sofrendo. Aquela barbaridade, aquela gente morrendo naquelas condições. A notícia que atrai o olhar curioso da juventude. A criação da vida em laboratório.
Descobertas mesmo, a ovelha Dolly. A morte, a autoestima do povo profundamente abalada. A morte de Tancredo Neves. O Brasil todo esperava aquela mudança dos 30 anos de ditadura passada para a democracia. Então a gente tem que ver notícia boa. O fim da fantasia. Como a beleza e a nobreza podem acabar num desastre de carro. A morte da princesa Diana, né? Tão elegante, tão bonita. 30 anos depois do alargamento da praia de Copacabana, que foi notícia no primeiro Jornal Nacional, ali na mesma calçada. Eu aprendi com o Jornal Nacional a tomar cuidado com o remédio falsificado, observar o lote. A grande lembrança pode se resumir num único instante. Aquele que no futebol simboliza o país vencedor. Até consigo imaginar agora ele levantando assim a taça. O temporal chega, o vento derruba casas inteiras, de repente, de um instante para outro. Nestes 30 anos, o Jornal Nacional acompanhou muitas histórias de pessoas que viram suas vidas mudar de rumo. Nossos repórteres voltaram a uma cidade paranaense que há 7 anos viu a destruição. Reencontramos Terezinha Domingues, uma mulher corajosa, como tantos brasileiros que tiveram de recomeçar do nada. Pela primeira vez, depois de 7 anos, Terezinha Domingues volta ao lugar onde morava quando Borrasópolis foi atingida por um vendaval. A família tinha acabado de mudar para casa, comprada com sacrifício e destruída em poucos minutos. A filha de Terezinha, de apenas 7 meses, morreu no berço onde dormia. Eu coloquei o ouvido no coraçãozinho dela e eu vi que ela estava morta, né? Mais da metade da cidade foi arrasada no fim de tarde, em maio de 92. O vento forte varreu quarteirões inteiros. Foram 1.500 desabrigados. 150 pessoas ficaram feridas. 26 morreram. Eu não acreditava, eu me perguntava por que comigo. Chegou a uma certa altura, assim, que eu achei que eu não ia conseguir, sabe? Que eu ia enlouquecer. Mas a reconstrução de Borrasópolis e da vida dos moradores da cidade começou já no dia seguinte ao vendaval. Borrasópolis foi recuperada aos poucos. Muito trabalho fez dela uma nova cidade. Terezinha vive hoje nesta casa com o marido e os 3 filhos. Ela já estava grávida de Davidson quando perdeu a filha. Eu tenho pânico de chuva, de vento, tenho horror a isso. Quando forma aquele tempo meio feio assim, eu já fecho a casa, já começo a rezar, né? E querer estar perto do meu filho. A tragédia é difícil de esquecer, mas Terezinha tenta superar o trauma fazendo o que mais gosta, que é estar sempre perto das crianças. De impulso, veio aquela ideia assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não posso continuar assim como eu estou nessa vida, né? Terezinha voltou a estudar, fez uma faculdade e dá aulas de educação artística numa escola pública de Borrasópolis. A professora divide o tempo entre a sala de aula e uma creche, onde a maior alegria é ser um pouco mãe de cada uma das crianças. A gente às vezes é feliz, completamente não sabe disso. Agora, após 7 anos, eu posso dizer que eu estou bem, estou vivendo novamente. A ciência conseguiu o que parecia impossível tempos atrás. Nesse século, a inteligência do homem inventou a penicilina e muitas vidas foram salvas. Inventou a gotinha para livrar a criança da paralisia. Um dos desafios de hoje é derrotar todas as formas de câncer. E esse desejo não está distante. No aniversário do Jornal Nacional, cientistas mostram como esse sonho está sendo construído, passo a passo, em laboratórios do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Para o paciente é simples, basta uma amostra de sangue. Aí começa o trabalho no laboratório do Hospital do Câncer em São Paulo. O material genético é isolado, vai para o sequenciador de DNA e com a ajuda de computadores sai o mapeamento de todos os genes. O resultado indica se o paciente tem tendência para desenvolver tumores de mama, tireoide, rins ou intestino. Essa tal de engenharia genética é uma coisa fascinante. Foi assim que este homem descobriu. O tumor que os médicos tiraram do intestino dele era de origem genética. Fazendo o mesmo exame, os filhos vão saber se também estão sujeitos a ter câncer. A notícia boa é que, fazendo o exame, não tem problema nenhum. A notícia ruim é, olha, tem uma possibilidade, então você faz um acompanhamento e consegue pegar a doença no seu
início real. Num futuro próximo, dizem os cientistas, a propensão para qualquer tipo de câncer poderá ser descoberta pelo mapeamento dos genes. E se você pega a criança quando nasce, sequencia os genes dessa criança, você sabe quais são os pontos fracos que essa criança trouxe no genoma dela. A partir daí, você pode prevenir as doenças. Então, você sabe que essa criança tem um ponto fraco no pulmão, ela não pode chegar perto de fumaça de cigarro. O outro tem um ponto fraco nas células do fígado, esse não deve beber. Então, você vai praticar a verdadeira medicina preventiva. Hoje, na maioria dos casos, o câncer só é descoberto quando os sintomas aparecem. Os pesquisadores dizem que isso também vai mudar. Um simples exame de sangue poderá apontar todo tipo de tumor, bem no começo, como já acontece com o câncer de próstata, detectado pela presença de determinadas proteínas na corrente sanguínea. Em 10 anos, nós vamos para nosso médico e vai ter os resultados na hora, no próprio consultório dele. Enquanto esse futuro não chega, cientistas procuram remédios para aliviar a dor. É o trabalho desta equipe no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. O reator nuclear transforma um elemento extraído de rochas em samário-153. É a base do remédio que 2.000 brasileiros com câncer ósseo já experimentaram. Custa R$ 250. O similar inglês é 20 vezes mais caro. O efeito de cada dose de samário dura de 1 a 8 meses. E quem sabe até dentro desse tratamento, a cura é descoberta e o paciente passa a ser recuperado como um todo. O que minha avó me deu. Música e cores. A maioria destas crianças está tratando de leucemia, mas nem por isso o ambiente é tristonho. Hoje, esse hospital iluminado e colorido indica o caminho do futuro no combate à doença. Além de novos remédios, tecnologia de ponta, é preciso inventar uma forma diferente de tratar o paciente com câncer. E isso já está sendo feito aqui. No Centro Boldrini, em Campinas, 80% das crianças são atendidas pelo Sistema Único de Saúde. O índice de recuperação é de primeiro mundo. 70% saem curadas. Eu sonho sempre com 100% de cura para todas as crianças cometidas do câncer. Como eu vivi na época da poliomielite e ela hoje não é mais problema, eu acho que o câncer talvez tenha esse mesmo caminho. Minha avó comeu minha coca, a repórter que o mato me deu. Uma guerra, uma vítima ainda menina. Vietnã, 1972. E esta imagem o mundo nunca mais esqueceu. Relatos de acontecimentos podem até ser precisos. Uma imagem pode ser contundente, capaz de silenciar o planeta. Imagens têm o poder de tirar o fôlego, flagrantes da vida em câmeras de TV. Preste atenção a este homem com os óculos presos na camisa. É o policial Paulo Henrique. Num momento de distração, ele ataca o assaltante e consegue desarmá-lo. Foi o momento que eu me aproximei e efetuei o disparo. Susto em Ipanema, na Praça da Paz. Depois de um assalto, a nossa equipe viu quando o assaltante pegou a arma do chão e colocou na cintura. Foi aí que o repórter cinematográfico Lúcio Rodrigues começou a gravar. De repente... O primeiro bebê de proveta do mundo chorou. Vida e morte no centro da angústia humana. A mulher está presa pela perna a 15 metros de altura. O funcionário do parque tenta salvá-la, mas perde o equilíbrio no momento em que chega mais socorro. Em São Paulo, nas enchentes de janeiro de 76... Vale do Anhangabaú, em apenas 15 minutos, a água sobe 2 metros, com uma força impressionante. E num instante, uma casa se desfez. Acabou-se. Meu Deus! A ironia que as tragédias deixam, o espetáculo de imagens e a dor profunda. Muitas vezes captamos cenas arriscadas. A lama está descendo com violência e está colocando em risco a estrutura dessa parte da casa. Sai daqui, vamos sair daqui. E tivemos que atravessar uma cachoeira de lama para escapar do pior. A Amazônia em chamas,
Um índio e um cantor de rock se uniram pela preservação da mata. Imagens podem ser primitivas e por isso tão belas, primitivas e por isso tão feias. Atos selvagens praticados diante de olhos e lentes. Passa a gente agora na... O formigueiro de homens atrás do ouro de Serra Pelada. Na Jordânia, Um sequestro de aviões termina assim. quando uma imagem revela a conquista de um novo continente. O Jornal Nacional participou da primeira expedição ao continente gelado. Em 83, o Brasil chegou à Antártida. Quando uma imagem imprime um sonho até o fim, até a exaustão. Guarde esta imagem. Aí vem ela. É uma vitoriosa. Ela venceu os seus limites e o mundo ganhou esta imagem. Já é hábito, costume brasileiro. Chega em casa, 8 horas, tal, Jornal Nacional, aí você vai ver a galera falando de esporte e tal. Toda noite é surpresa diante da vida. Hoje a gente não espera. O Jornal Nacional coloca lá uma situação, uma notícia, uma reportagem, em que a gente diz, puxa, tá vendo o que aconteceu, é isso. Elementos para desvendar o mundo. Ali eu tiro as conclusões das coisas que acontecem. O mundo que passa toda noite na telinha mudou muito nos últimos 30 anos. O Jornal Nacional acompanhou essas mudanças e também foi se transformando aos poucos. Com muita rapidez, inovações vão virando história. Jornal Nacional. JN. As duas letras desenhadas na cartolina foram aos poucos virando efeitos de computador. O arranjo de abertura foi se sofisticando. Não há quem não conheça. Tararará, tararará. No início da década de 70, dois apresentadores cabeludos já eram os mais vistos do Brasil. Sérgio Chapelin e Cid Moreira, o pioneiro do Jornal Nacional, no tempo em que a TV ainda aprendia com o cinema. É uma representação do Brasil. E quando se chegava a hora do Jornal Nacional, é Cid Moreira. Ninguém desliga a televisão, ninguém se afasta. Foram quase 10 mil vezes em que ele disse... Boa noite. Hoje no Fantástico, Cid Moreira lembra que o boa noite mais emocionante foi justamente quando ele não disse boa noite. Foi quando morreu o nosso poeta, Drummond de Andrade. Eu, em vez de falar boa noite, eu falei no sussurro. E agora, José? Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Em 69, o primeiro enviado especial, Hilton Gomes, direto dos Estados Unidos. Estamos em Cabo Kennedy, a caminho do espaçoporto, quando todas as atenções se voltam para o lançamento da Apollo 11. Aqui começa a nossa reportagem, que vai mostrar Cabo Kennedy a você. Nas décadas de 70 e 80, a cara do Brasil nos repórteres. São os sambistas das 10 grandes escolas que vêm aqui para Marquês de Sapucaí. Nós temos condições de descer até 35 metros de profundidade. A batalha entre a polícia e os familiares dos presos só acabou com a intervenção do comandante do policiamento externo da casa de detenção, que determinou o isolamento aqui da área. Atenção! Atenção, um grande tiroteio aqui na cidade. Depois que o tiroteio acabou, duas perguntas ficaram no ar. Se estava tudo acertado, quem atirou primeiro? A cara do Brasil nas reportagens. Da vida do brasileiro, de norte a sul, de sul a norte, o nosso sotaque diferenciado. O país vai se reconhecendo na TV e conhecendo injustiças perto e longe daqui. 30 anos de emoções ao vivo. O apresentador do Jornal Nacional, ele põe para fora o sentimento dele em cada notícia que é dada. Ao anunciar a morte de Ayrton Senna, um Sérgio Chapelin de olhos vermelhos se engasga na homenagem ao piloto. Também, como nenhum outro piloto, ele estava tão preocupado no último grande prêmio de sua vida. O apresentador apenas sentia
o que todo mundo estava sentindo nas ruas. Hoje à noite também será assim. Depois da última notícia, como há 30 anos, você já sabe o que vai ouvir. Você vai ouvir boa noite, como nos últimos 30 anos. E mais uma vez, um muito obrigada. Muito obrigado pela audiência e uma boa noite.